Muito boa tarde a todos. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início a mais um programa do Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas. Hoje temos como convidado Julião, nosso querido Julião, que é administrador de empresa, jornalista, funcionário do Correios há 37 anos, que vai falar um pouco para a gente do Palácio dos Correios, que hoje também abriga um espaço cultural maravilhoso na cidade de Niterói. Seja muito bem-vindo, Julião. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, tá? Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. A gente vai falar um pouquinho sobre o Palácio dos Correios, que completou 100 anos, e vamos falar depois de cultura, do que o Correio apresenta como cultura para a gente. Julião, quando foi construído, há 100 anos atrás, o Palácio dos Correios, foi para ser Correios? Sim, aquele prédio sempre foi para o Correio, né? É um prédio que surgiu de uma série de fatores que conjugaram pela decisão de se construir. Foi um programa de reestruturação de algumas sedes que os Correios tinham definido no início do século passado e conjugou também com um anseio da população de Niterói pela cidade ter um prédio com condições mais apropriadas, né, para atender a demanda que existia à época para o serviço de correio e também pela proximidade da cidade de Niterói, a capital da República, que era no Rio de Janeiro. Foram fatores que ajudaram ao surgimento daquele prédio. Que ano que foi inaugurado esse... O prédio, ele iniciou a construção dele em 1910. E ele foi inaugurado no dia 14 de novembro de 1914. Né? Nós completamos 100 anos com aquele prédio recentemente. Fizemos, inclusive, a comemoração do centenário do prédio. E a inauguração dele aconteceu, né, em novembro de 1914. Hoje o prédio comporta exatamente o quê? Além de correio? Nós temos funcionando no prédio uma agência de correio, né, a agência mais tradicional da cidade, a principal agência da cidade funciona naquele prédio, no pavimento térreo. Nós temos uma sede de uma região de negócios dos Correios no estado do Rio de Janeiro, a sede dessa região de negócios, que vai de Niterói até a região dos Lagos. Ela funciona também naquele prédio. E temos uma unidade cultural, né? Nós temos um espaço cultural que foi inaugurado também recentemente, em novembro, no dia do centenário do prédio, que ocupa o segundo pavimento por completo do prédio e ainda uma área no térreo. Por que os Correios resolveram fazer um espaço cultural dentro desse espaço de Niterói? Por que cultura? Perfeito. Naquele prédio já funcionaram assim diversas unidades de correio, né? Unidades operacionais. Nós já tivemos salas de carteiro, já tivemos trabalhos de manuseio realizados naquele prédio. Durante 100 anos, muitas atividades foram realizadas. Naquele prédio também já funcionou a sede de uma região operacional que os Correios tinham aqui em Niterói. E o prédio ele ficou fechado vários anos, porque ao longo desse tempo o prédio foi se deteriorando, né, precisando de uma reforma, e ele foi fechado para essas obras de reforma. E quando houve o fechamento, houve um estudo de qual destinação se daria ao prédio. É um prédio tombado, ele foi tombado pelo INEPAC, que é o órgão estadual de tombamento, em 1990. Em 1993, ele também recebeu o tombamento pela Prefeitura de Niterói. Isso tudo facilitou a opção por cultura? Foi tudo feito um estudo, uma avaliação de mercado, de público para essa função? Sim, eu acho que essas condições, elas possibilitaram
a definição que hoje nós temos lá, porque é um prédio histórico, é um prédio importantíssimo para o patrimônio da empresa e também para a cidade. E que nós tivemos? Num prédio histórico tombado, né, na sua fachada e também o tombamento interno, você fica assim limitado, impossibilitado de ampliar áreas internas. Você precisa preservar a arquitetura interna do prédio. E para a realidade atual dos Correios, são dependências impróprias para a instalação de uma atividade operacional, por exemplo. E nessa avaliação, consultando diversos setores de Niterói, ouvindo a população, houve a decisão da empresa de dar uma destinação comercial e cultural àquele imóvel. E, através desses estudos, desses relacionamentos que nós mantivemos com esses vários setores, decidiu-se pela instalação, pelo retorno da agência, né, porque ali é a casa da principal agência de correio da cidade, de uma sede, de uma região de negócios dos Correios no Estado, e também pela instalação do espaço cultural. Os Correios já têm uma experiência de mais de 20 anos em ter nos seus imóveis, em alguns de seus imóveis, a atividade cultural instalada. No Brasil todo, são quantos equipamentos que possuem espaço cultural? Niterói é a 8ª unidade cultural que nós temos no país. A primeira, ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, né? É uma unidade que ela já tem mais de 20 anos, ela tem 23 anos, completará 23 anos agora em agosto. É o nosso Centro Cultural do Rio de Janeiro. Temos também unidades em Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, São Paulo e Juiz de Fora. E Niterói é a 8ª unidade cultural que os Correios têm no país. Todos com uma grande demanda, né, Julião? Todos com o calendário cheio, né, graças a Deus, com um trabalho cultural muito bacana, muito interessante. É verdade. Nós temos, assim, as unidades, elas são de portes distintos, em função da disponibilidade de espaço que há nesses imóveis, né? E eu diria que com uma programação sempre completa e qualificada. Que bom. Nós conseguimos ter uma programação diversificada, temos unidades que realizam vários segmentos, outras menores que são mais específicas para artes visuais e humanidades. Perfeito. Mas é uma atividade que ela já está instalada nos Correios há vários anos, e eu acredito que venha sendo feita de uma forma bem sucedida. Perfeito. Na ocasião da inauguração, da reinauguração do prédio, nós lemos na mídia que a população de Niterói que ganhou um presente, né? Como que você viu essa receptividade da população de Niterói e região recebendo mais esse espaço cultural, mais essa fonte de cultura que o Correio está proporcionando para a população? Sim. O prédio ele tem uma localização estratégica na cidade. Certo. Né? Talvez seja a região de maior circulação de pessoas. E o nosso prédio ele ficou fechado durante vários anos, ele estava assim, muito feio, né? Com pichações, cercado por tapumes, e a população ela ansiava, ela tinha uma vontade muito grande de recuperação daquele prédio. E nós sabíamos que a recuperação dele, a reabertura dele, ela teria uma receptividade muito positiva. E eu lhe digo que nós nos surpreendemos, porque a receptividade ela foi melhor do que nós esperávamos. E foi feita uma pesquisa também com relação ao público, o que o público gosta, o que o povo de Niterói e da região está esperando do espaço cultural dos Correios? Sim. Vocês trabalham com essa demanda? Sim, nós, em termos assim, de pesquisa, nós consultamos
assim, unidades culturais da cidade, né? Nós mantivemos contato com alguns museus, mantivemos contato com a UF, né, que é uma instituição de grande importância que Niterói dispõe, com o setor de cultura e arte da UF, com alguns profissionais, né, renomados de cultura também que Niterói coleciona, para saber tendências e também a nos ajudar a definir a programação. As atividades, elas são muito definidas também, Renata, pela própria formação de arquitetura do prédio. É um prédio que ele favorece muito as artes visuais. Certo. Porque é um prédio que tem salas de pé direito bem destacados, são quase 6 metros de pé direito, mas nós não temos assim nenhum ambiente com mais de 100 metros quadrados. E nem temos como ampliá-los. Nós não podemos unificar, por exemplo, 2 salas, né? É porque é tombado, né? Exatamente. Não pode. Então, as características da arquitetura, elas influenciaram bastante. Mas nessa pesquisa nós vimos que, além das artes visuais, haveria a possibilidade de nós desenvolvermos também outros segmentos. E, em destaque, a música e o audiovisual, né? Vimos que Niterói tem uma tendência por programas de audiovisual muito... existe uma demanda bem grande na cidade. É bom a gente... E, então, isso influenciou bastante para que a gente reservasse um dos ambientes para uma atividade multicultural. Então, nós temos um ambiente que nós chamamos de auditório, apesar dele ter também menos de 100 metros quadrados, onde nós teremos, neste ano, programas de música, programas de audiovisual e também programas de humanidade, que nós iremos realizar lá. Então, Julião, foram 16 milhões de reais gastos na restauração. E eu sei que você acompanhou desde o primeiro dia que começaram as obras, que a mídia cobrando e vários momentos você na luta por o que está faltando, organograma, prazo e tal. Qual a importância do restauro, desse investimento para a história do Correio, né? Para a história da cidade, para a história da cultura? Que importância tem esse investimento gasto? Sim, o prédio ele teve um investimento desse porte com as obras de reforma, né? Porque com o tempo ele foi se degradando e ele ficou vários anos fechado e a degradação ela acelera. É natural, né? Exato. E boa parte desse investimento foi para o restauro. E a importância disto é de preservação da história e valorização da nossa cultura, né? Para nós que trabalhamos nos Correios, isso tem um valor muito grande, porque os Correios têm no país diversos imóveis e boa parte desses imóveis são prédios históricos. E a empresa ela se aplica pela recuperação e pela preservação desses prédios. E o nosso prédio aqui de Niterói ele foi contemplado com essa ação da empresa. Eu diria que é a minha opinião, mas ela é respaldada pela opinião de muitos arquitetos. Entre os prédios históricos que os Correios têm no país, este de Niterói não é o maior, mas, sem dúvida, é o mais bonito. E a população de Niterói agradece, com certeza, né, Julião? Eu acho que é para todo mundo passar ali hoje, ver aquele prédio restaurado, bonito, né? Lindo, lindo por dentro, lindo por fora. É um presente, realmente, que a cidade ganhou, que não tem preço. Agora, eu sei que tem uma sala também destinada à história, que tem plantas da época da inauguração. Fala para a gente dessa sala histórica que vocês têm lá. É uma exposição permanente, né? Sim, exatamente. O prédio ele foi, externamente, ele foi restaurado por completo.
Internamente, o restauro ele foi feito de alguns elementos, porque não havia condições de se fazer o restauro interno em 100%, pela inviabilidade econômica e também até por prazo de obra, né? Se houvesse essa decisão, esse investimento, a obra ainda não teria terminado, porque o trabalho de restauro é um trabalho artístico, né? Minucioso, e ele por natureza é assim. E nos entendimentos com o INEPAC, houve uma definição de um ambiente, uma sala, que fosse completamente restaurada. E essa sala, que nós chamamos de sala histórica, ela apresenta para o nosso visitante as características originais internas do prédio. Foi recuperada, ela está com a cor de tinta original, os desenhos dessa sala eles foram completamente recuperados, o piso, as portas, o teto. Então, o nosso visitante, ao visitar, ao entrar no prédio, ele se depara com essa sala, ele tem a exata noção como era. Em outros ambientes, não se fez o restauro completo, mas foram criadas janelas de prospecção. Tornaram-se aparentes alguns pontos, né, da condição original desses ambientes. E, por meio dessas janelas de prospecção, nós descobrimos, né, que aquele prédio, cada sala tinha uma cor específica e cada sala também tinha um desenho específico, né? Nós estamos muito acostumados em ter ambientes unificados, todos eles iguais, né, na arquitetura atual, mas há 100 anos esse prédio apresentava essas condições. Cada ambiente ter uma característica própria. E dá para a gente supor que lindeza era esse prédio quando ele foi inaugurado. Imagino. Né, em 1914. E vários elementos internos também foram recuperados. Por exemplo, em vários ambientes nós temos o piso de madeira, é a madeira original, né, tem mais de 100 anos, madeira peroba. 60% da madeira foi recuperada, foi restaurada. O visitante tem acesso a tudo. O Sim. visitante que chega lá, eu quero conhecer a parte histórica, quero conhecer a parte moderna, quero ver a restauração, tem acesso a tudo. Qual o horário de visitação lá, Julião? Nós funcionamos de segunda a sábado, das 10 às 19 horas. Quando nós temos eventos acontecendo, com esse horário de funcionamento que a gente recebe todos os interessados. E um detalhe interessante também sobre a receptividade que você me perguntou, eu acompanhei de perto, né, a reação das pessoas. Assim que nós reabrimos o prédio, em março do ano passado, março de 2014, as pessoas elas entravam no prédio e elas admiravam, elas contavam as suas histórias. Vários dos visitantes tinham parentes que trabalharam lá naquele prédio, pessoas contando, quando eu era garoto eu vim aqui com meu pai, eu vim aqui com minha mãe postar carta, então eu conheço este prédio já de muitos anos e agora vendo esse prédio recuperado, as pessoas manifestando o seu contentamento, né? E até muito curioso, as pessoas entrando, né, no saguão, na fachada, tirando fotos, usando os ambientes, tanto externo quanto interno, como um cenário, né, para as suas fotografias. Então foi uma coisa assim, muito bacana, que eu tive a oportunidade de presenciar. Né? Que exatamente. Bom, que bom. E, Julião, vocês têm alguma política específica para visitação de colégios, de grupos? Pessoa que quer visitar, quer levar um colégio, quer levar um grupo específico, precisa procurar ou é só chegar lá? Olha, nós sempre optamos para que as instituições, sejam escolas, sejam grupos assistenciais, que elas nos contatem para evitar a coincidência de visitação de grupos. Certo, certo. Porque nos nossos eventos, nas nossas exposições, nós temos sempre um monitor, né, que recebe o nosso visitante,
e ele fica disponível para prestar informações sobre o evento que nós estamos oferecendo para o público. E quando nós recebemos um determinado grupo, esse monitor também ele acompanha, ele realiza atividades com esse grupo, presta informações, e os eventos que acontecem no nosso espaço cultural, eles sempre promovem a visitação de escolas públicas, principalmente de Niterói e também de escolas de São Gonçalo. Certo. E essas visitas elas são agendadas e os alunos que nos visitam, eles apreciam o conteúdo cultural que está em exposição e também eles circulam por algumas áreas do prédio. O prédio, no seu segundo pavimento, ele tem uma varanda ampla, que é muito bonita e muito agradável, que da varanda você aprecia a Baía de Guanabara, né? E dessa varanda também você talvez seja o ponto mais, o ponto privilegiado para se apreciar a arquitetura do prédio, né? Então, as crianças adoram essa circulação, elas vão pelas escadas e quando a gente tem a oportunidade, a gente passa, principalmente para os alunos, a importância da preservação, né? E a preservação, ela também é o respeito ao ambiente que a gente convive, que a gente está, né? Respeitando, preservando, que a gente consegue conservar o patrimônio, a história e reforçar a nossa cultura. A educação, né, Julião? Exatamente. Tudo a gente roda e volta na educação, né? É Interessante isso. A pessoa que quer, o artista que quer mostrar sua arte lá, o que ele precisa fazer? Vocês recebem proposta, vocês têm um edital, como que vocês trabalham? A gente vem até recebendo bastante consultas, né, de artistas, de produtores culturais, e nós temos informado o seguinte: quando o Espaço Cultural ele foi inaugurado em novembro do ano passado, nós já fizemos a inauguração da unidade do equipamento cultural com uma programação estabelecida, justamente para que a atividade se firmasse, se estabelecesse. Os Correios trabalham com editais. O último edital promovido pela empresa, que ele ainda está em fase de conclusão, Niterói não foi incluída porque a unidade não havia sido criada ainda. Mas há perspectivas de ainda neste ano nós promovermos um edital. Ah, que ótimo. Para que produtores culturais, para que artistas possam, diante das condições que vierem a ser estabelecidas, certo, apresentarem as suas propostas, os seus projetos visando a programação de 2016 e 2017. Que ótimo. Parabéns, Julião. Vamos falar um pouco da próxima exposição que vocês estão... que vai estar em cartaz a partir da semana que vem, dia 9, né? Não, a partir desta semana. Desta semana. Desta semana. Já depois de amanhã. Nós inauguramos, né, a nossa atividade cultural com 2 exposições bem interessantes. Uma de fotografias de Niterói, são fotografias do Pedro Vasques, né, que é um dos principais nomes da fotografia aqui de Niterói, mostrando pontos da cidade que não eram cartões postais, mas locais conhecidos, com algum detalhe captado por ele durante 30 anos que ele fotografou. E foi uma exposição que nós tivemos mais de 10 mil visitantes, né, muito bem sucedida. E na inauguração do Espaço Cultural nós trouxemos do Museu Nacional de Belas Artes 120 obras da pintora Djaneira, né? Foi uma exposição muito bonita também, nós tivemos uma boa resposta do público, uma avaliação muito positiva. E agora, o nosso terceiro evento, é um evento totalmente diferente dessa linha que nós já realizamos. Nós vamos ter a exposição da Maldita, Maldita 3.0. Para quem não sabe, né, do detalhe, Maldita é o apelido que a antiga Rádio Fluminense, criada aqui em Niterói, recebeu pela sua ousadia, né, pela sua irreverência, pelo fazer diferente. Então ela foi apelidada carinhosamente, né, de Maldita, e ela é o tema
do nosso próximo evento que nós vamos abrir agora, quinta-feira, dia 9 de abril. Estão todos convidados, então, para o Espaço Cultural dos Correios em Niterói. Convite aqui feito pelo nosso querido Julião, para conhecer a belíssima exposição, com certeza a belíssima exposição, né, o Julião? Sim, é uma exposição muito curiosa, porque ela atrai, primeiramente, as pessoas que gostam de música, principalmente do rock. Rock, né? Porque a Rádio Fluminense... Era a característica básica da Rádio Fluminense. Exatamente. Né? Mas eu acho que ela vai agradar a qualquer pessoa interessada, porque ela apresenta um pouco da história da nossa música e também a história de uma rádio, que ela foi importante não apenas para Niterói, mas para o rádio brasileiro, porque ela reformulou, ela inovou, né? Como exemplo, a Rádio Fluminense foi a primeira rádio no país que teve como apresentadoras somente mulheres. Né? Então, ela trouxe isso de novo para o rádio brasileiro. Nós tínhamos um rádio muito convencional, então todas as apresentações eram feitas por mulheres. Né? A Rádio Fluminense se caracterizou por isso. E também, assim, ela abriu espaço para grandes nomes do rock brasileiro. Né? Ela lançou vários nomes principais, como Kid de Abelha, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, bandas e cantores de rock, além de outros anônimos, ela dava oportunidade. Né? Vai ser uma exposição belíssima, com certeza. Estarei lá, com certeza. Parabéns pela iniciativa, Julião. Muito obrigado pela sua presença aqui, para a gente falar um pouquinho de cultura. Perfeito. Agradeço a todos e espero na próxima terça-feira vocês para mais um bate-papo. Encerro o nosso programa de hoje no bloco de cultura do programa Grupo Mônaco com o nosso querido Julião e chamando a Elizabeth do Vale para o próximo bloco de saúde. Muito obrigada a todos. Até a próxima terça-feira. Para dar início a mais um semestre letivo, nada melhor do que acolhimento estudantil. Um evento onde o calouro pode conhecer melhor a universidade e o curso que ele fará. Quem marcou presença também foram os alunos do ensino médio. Confira em mais um Boletim UniTV. Roda a vinheta! Durante os dias 3 e 4 de março, diversos estandes ficaram espalhados pelo campus do Gragoatá. Neles, departamentos e atléticas de vários cursos, projetos e órgãos da UF apresentaram suas atividades aos novos alunos e visitantes, aonde a nossa universidade faz de tudo para que o calouro se sinta em casa. O acolhimento para nós é sempre uma prioridade, porque é um momento onde a gente pode se apresentar a toda a comunidade, em particular os nossos queridos futuros alunos, né, que são uma parte fundamental da universidade. Eu acho que o aluno ele chega assim muito sem conhecer a universidade, sabe assim, até imaturo e tudo. E eu acho que é uma forma dele conhecer o que a UF proporciona. Tem vários projetos de extensão, tem projetos de iniciação científica. Tem outros projetos, tem projetos para alunos carentes, que é desenvolvimento acadêmico. Uma família, quando chega aqui e vê uma recepção dessa, se sente muito mais segura em deixar o filho, que às vezes é de muito longe, aqui na universidade. Então isso também é uma coisa importante para a gente. Não só acolher ele de maneira diferenciada, mas trazer essa segurança para a família e saber que ele vai estudar num lugar que ele está sendo bem acolhido mesmo, de fato. Alunos do ensino médio de várias escolas do estado do Rio de Janeiro visitaram a UF nesses 2 dias. Eles conheceram a universidade e puderam se ambientar melhor ao mundo universitário. As palestras foram ótimas e a gente está muito ansiosa porque eu quero vir para cá. E o acolhimento está sendo muito bom, mas eu realmente ainda não tenho ideia de qual faculdade eu vou seguir. Eu quero fazer engenharia química e eu recebi umas informações muito interessantes na palestra. Gostei muito, estou adorando. Muito bom. Aqui tem um lugar amplo onde a gente pode ver não só a nossa área, como as diversas dos demais cursos. A gente fica meio assim, mas ele tem que seguir a vida dele, né? A gente não cria filho pra gente, pro mundo. E foi o que ele escolheu.
quis a UF, passou em várias outras, mas o negócio dele é a UF. Só fala na UF. É uma felicidade da minha vida. Meus pais estudaram aqui, meus filhos estudaram aqui, agora eu estar estudando aqui é, uma felicidade sem tamanho. Isso aqui é extremamente necessário. Na verdade, estar conhecendo os veteranos agora já facilita muito. Regla Caleiro é de Cuba e veio para a UF fazer intercâmbio e aprender melhor o português, para depois cursar odontologia. É uma boa escola, assim, agradável, as gente são hospitalárias, solidárias. Algumas empresas juniores também marcaram presença no evento. Entre elas, destaca-se a Enjúnior, uma empresa do Instituto de Computação. Elas funcionam como outras empresas, prestando serviços a clientes reais, mas com um detalhe especial: são formadas inteiramente por universitários da UF. Ela assume um papel similar ao do estágio, de dar, digamos, um gostinho de realidade, de mercado de trabalho para o universitário que acaba estando muito fundo dentro do meio acadêmico. No nosso caso, a empresa júnior, diferente do estágio, ainda dá isso um pouquinho mais, porque por mais que seja trabalho voluntário, você não ganha uma bolsa por isso, você tem uma série de responsabilidades muito maior do que você teria no estágio. Acolhimento estudantil é sempre assim, muito animado. Tivemos muita dança e música. Uma das mais animadas era a Fabiana Menezes. Ela participa desde o primeiro acolhimento e estava coordenando a mais nova atração do evento, o karaokê. Eu acho que esse é o primeiro passo para essa vivência que eles vão ter ao longo de 4, 5, talvez até mais anos na universidade. E eu acredito que a universidade está dando uma boa impressão, né? Uma impressão calorosa, uma impressão forte para esses calouros. E com certeza eles vão se sentir à vontade, vão se sentir bem alegres de estarem conosco ao longo desses anos na universidade. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais uma programação. Bené. Oi, boa tarde, meus queridos telespectadores. Boa tarde a você, jornalista, que hoje é o nosso dia. E é dia da saúde também. E aos profissionais da saúde, muito bom dia. Muito boa tarde. Lógico. Muito boa tarde, né? São precisamente 15 horas e 30 minutos. Perfeitamente. Estamos ao vivo. Ok, ao vivaço. Né? Gente, então vamos nas notícias da semana, Bené. Vamos. Falando em saúde, a gente não tem muita coisa boa para falar sobre saúde. Pois é, Beth me pediu um resumo assim, de notícias da semana. Aí, como hoje é o dia da saúde, né? Ô, Bené, oi. Um instantinho só. Vamos começar pelas notícias que não são muito boas e vamos deixar as boas para os finalmente. Ok. Bom, meus amigos da mesa, hoje não vão ter notícias boas, porque nós temos alguns moradores de Maricá, né? Então, para quem mora em Maricá, saibam vocês que o emissário submarino, né, que está chegando em Maricá, além das obras do porto, tudo indica que nós vamos ter muitos problemas para vocês, moradores de Maricá. Por quê? Porque nós temos 2 emissários submarinos em construção, sendo um saindo de Itaipuaçu e o outro faz parte do Comperge. A questão dos emissários submarinos, pelo que eu pude conversar com alguns profissionais da área, na verdade, eles não seriam ruins, desde que obedecidas às especificações. Vamos falar assim numa linguagem que o nosso telespectador entenda. Imagina que você tem um cano que deva ser colocado numa determinada distância. Se você encurta esse cano, automaticamente você joga todos os dejetos, fezes, etc., porque, né, no emissário submarino é feito o tratamento e joga-se os demais dejetos na água. Se esse cano fosse comprido, bem comprido, e jogasse os dejetos bem longe do mar, num local bem profundo, o próprio mar diluiria diluiria tudo isso e nós não teríamos um retorno. Mas nós não podemos esquecer que nós vivemos próximo à Baía de Guanabara. Então, o que a Baía faz? Quando você tem um cano que ele não é tão longo, o que vai acontecer com esses dejetos? Eles vão voltar e, muito provavelmente, já temos aí muitas reuniões, muitos moradores protestando contra o emissário, não contra o emissário,
contra a forma como o emissário está sendo construído e de acordo com os relatórios de impacto ambiental, que são os famosos RIMAs, para quem não sabe. Então, a população de Maricá deve, por favor, se mobilizar. Eu acho isso uma péssima notícia para os moradores e talvez por isso eu tenha aberto os jornais e os classificados, menino, para eu falei assim, uai, estão vendendo Maricá porque o número de casas sendo anunciadas é assustador. Então, há que se pensar nisso aí. Então, você que é morador de Maricá, você é nosso telespectador, morador de Maricá e você do Comperge, por favor, informe-se e mande para o nosso e-mail notícias sobre a construção do emissário submarino. O que você pensa disso, você que é morador de Maricá? Beth, essa é uma notícia... É uma outra coisa que a gente tem que abordar. Na realidade, nós nunca tivemos aqui mesmo em Niterói praias acessíveis ao banho de mar. Nossas praias aqui, todas aqui de dentro de Niterói, elas são contaminadas. Haja vista que eu aqui, que nasci na Pereira Nunes, aqui no Ingá, e que usava muito a Praia das Flechas aqui para banho de mar, com 6 anos tive hepatite, peguei aonde? Na Praia das Flechas. Então, isso não é uma novidade para nós, moradores de Niterói. Tanto é que a população em massa aqui usa as praias oceânicas, né? Que são praias que estão fora da Baía de Guanabara, onde as águas são mais limpas. E que, no entanto, já vem sofrendo, porque o acúmulo está tão grande. Exatamente. Eu tenho ido a Camboinhas, tenho ido a Itaipu e a Vida Marinha, para a gente que faz aqueles mergulhozinhos assim, só ali superficiais, já não tem mais tanta vida marinha assim, a coisa está ficando séria. Porque a partir do momento que o volume é muito grande, vai sobrando para outros locais, né? É verdade. A disseminação nas águas é uma coisa que E como hoje é o Dia da Saúde, eu acho que esse aspecto chama atenção, porque nós temos doenças que eram consideradas erradicadas e que estão voltando em função de água suja. Quer dizer, você sai de casa para se divertir, para curtir um lazer e volta para casa com um problema, que pode ser, como a Beth mesma disse, talvez a hepatite A, as doenças de pele, as famosas micoses, as viroses, que muitas vezes não se tem explicação, porque você ingere aquela água, né? Principalmente as crianças. Não é só o fato de ingerir, não. O próprio contato da água com a pele já... Sim. Então, Beth, duas notícias. Abrimos o programa com duas notícias ruins, minha amiga Beth. E agora vamos, então, tem alguma coisa que possa consolar a gente dessa triste notícia, Bené? Sempre temos, sempre temos. Então vamos lá. Vou falar de novo das dificuldades da saúde para quem está buscando aqui no centro de Niterói. Você que está com dificuldades, não está conseguindo atendimento, vou insistir. Continuo acompanhando a Policlínica do Largo da Batalha. Menino, eu acho que esse nome tem tudo a ver com aquela equipe. Batalha. Uma guerra diária. Batalhadores. Sim, são batalhadores. Todas as vezes que as pessoas procuram aquela unidade, elas encontram carinho, respeito, atendimento, enfim, acolhimento, que a Beth usa muito esse termo. Que coisa boa, né? Muito legal. A gente poder falar sobre isso. Então, a você, profissional da área da saúde, da Policlínica do Largo da Batalha, nós aqui do Caderno Saúde, do Grupo Mônaco, eu e Elizabeth do Vale, acho que nós temos que dar os parabéns a vocês. E a você, meu querido do CPN, meus pêsames para vocês, porque eu não sei onde vocês estudaram, onde vocês se formaram, eu não sei o que vocês pensam ao sair de casa, mas para vocês é nota 0, porque é impressionante a má vontade que se encontra ao chegar no CPN. Uma unidade de saúde que fica ali atrás do Hospital Universitário Antônio Pedro e que tem uma emergência aberta, que tem exames que podem ser feitos. É pelo SUS, mas o SUS é composto de que, Beth? Que você me ensinou? De pessoas. Exatamente. E de pessoas de extrema má vontade. Ainda não encontrei um relato de todas as pessoas que eu entrevistei
de que tenham chegado naquele local e tenham sido bem atendidas. Então, por favor, que vocês façam uma reflexão no Dia da Saúde, qual o papel do profissional de saúde em relação ao paciente. Que, acima de tudo, seria o papel do acolhimento. Acolhimento, isso. Né? Adoro essa palavra. E eu gostaria de focalizar a importância desse acolhimento no sentido de que nós lutamos para desenvolver tantos segmentos dos relacionamentos de uma maneira geral, como a economia, a produção, tecnologia, a urbanização, uma série de coisas. Mas e a humanização, gente? Sem humanização não se faz nada. Nessa competição acirrada dessa forma, as pessoas se batem umas nas outras, se mutilam, verdade, provocam doenças, né? E a gente vê aí todo dia, o que a gente vê? Mortes e mais mortes que não precisariam acontecer antecipadamente dessa forma, como vem acontecendo. Então, é mais do que o momento chegado, já que a população está indo para as ruas se manifestar, né? Está dando a sua cara para bater, realmente está querendo fazer alguma coisa pelo país. É a hora, mais do que necessária, de tirar a trave dos olhos, gente. Né? De olhar para si, para o seu pequeno mundo e se perguntar, mas o que é que eu tenho feito de bom para mim mesmo e para as circunstâncias à minha volta? Eu não diria propriamente, especificamente as pessoas à minha volta, mas as circunstâncias à minha volta de uma maneira geral. Em que eu contribuo para a melhoria do meu país? Ou eu só penso no meu bolso, eu só penso naquela questão econômica diretamente, quer dizer, o que eu vou usufruir com isso? Se eu não vou usufruir, eu não estou nem aí, né? Que é, de uma maneira geral, o que a gente apreende na atual conjuntura, e isso é muito triste. Porque isso faz com que a gente cada vez mais se aliene do papel do ser humano no grande milagre da vida. Não é? Porque a vida é esse grande milagre que, quer a gente queira, quer não, é um mistério insondável pelo ser humano. Então, nós realmente não sabemos qual será o nosso final. E se nós não sabemos qual será o nosso final, seria muito bom que pudéssemos contribuir melhor para que, ao final da nossa transitoriedade nessa dimensão, a gente pudesse, nesse final, se perguntar: eu fui capaz de amar? Eu amei? Eu fui capaz de, como ser humano, dar a minha contribuição? Eu queria aproveitar essa reflexão da Beth e complementar ainda com duas boas notícias, que o Hospital Municipal de Itaboraí continua com o seu atendimento diferenciado, tá? Alta, média e baixa complexidade. Continua a conseguir falar com 3 pessoas moradoras de Itaboraí, porque a dengue está em todos os lugares, tá, Beth? A dengue está uma coisa pavorosa, né? E assim, dengue tipo 1, 2, 3 e agora tipo 4, né? E as pessoas que foram ao hospital de Itaboraí conseguiram imediatamente fazer o hemograma, fazer a contagem, ver as suas plaquetas, e o atendimento foi realmente excelente. Detalhe, foram orientadas a retornar tal dia, procurando o mesmo profissional de saúde que estaria no plantão. Eu achei isso muito interessante. Porque há uma necessidade de fazer esse acompanhamento. Isso. Eu acho que quando muda o profissional da saúde, talvez também ele perca alguma coisa, né? Então, eu achei muito interessante isso. E outra notícia boa: você que precisa, você que está com dificuldade em conseguir uma ressonância magnética, é um exame caro.
uma tomografia computadorizada, uma ultrassonografia, você pode e deve procurar o Rio Imagem. Fica ali na Presidente Vargas, próximo à Central do Brasil. Dificuldade nenhuma. Só colocar no Google Rio Imagem. E atendimento pelo SUS. Pelo SUS não tem muita fila de espera, porque ainda não é muito divulgado. E você vai aqui a Amaral Peixoto, 169, que é onde tem, né, a central do SUS aqui de Niterói, e com certeza ou o posto de saúde vai dar o caminho das pedras para você chegar. Então eu acho muito importante, assim, e vamos incluir a mamografia, que, né, ainda estamos no finalzinho do mês da mulher, acabamos de sair do mês da mulher, então você que é mulher, por favor, não deixe, aproveite a oportunidade que você está tendo, porque agora nós temos o Rio Imagem pelo SUS. Então, as coisas boas nós temos que divulgar, né, Beth? Vamos baixar a lenha. Mas vamos alertar para que, na questão da prevenção feminina, temos a tomografia e a ida ao ginecologista para colher material, para fazer outros tipos de exame importantes, para ver também a parte pélvica. Claro, né? Com certeza. Aí os miomas, esse exame, exatamente, né? É importante. HPV, etc. E a presença também de outras células que poderão ser detectadas nessa região e que fazem toda uma diferença na prevenção dos tumores cancerígenos. Com certeza. Né? Então é importante fazer essa prevenção de uma forma integrada. Eu acho então que agora a gente pode fechar esse bloco dando os parabéns aos profissionais, aos bons profissionais da saúde. Você que é mau profissional, ainda dá tempo de você aprender com os bons e se tornar um bom profissional. Você vai ver que o resultado vai ser bem diferente. Vamos aceitar, gente, agora esse momento como um momento que nos leva a refletir de tal maneira que a gente possa entender melhor o papel de cada um de nós nessa ação bonita que é dar as mãos e rever o nosso comportamento, rever o nosso papel de cidadão. Como o Carlos falou aqui na entrevista, ele já deu várias entrevistas a gente, fala na questão da cidadania ativa, como é importante a gente colaborar para o crescimento, colaborar para o desenvolvimento do país. Né? São muitas mãos que precisam colaborar. Porque essa coisa de sentar na mesa do bar, como ele fala, e ficar reclamando e depois vai para casa dormir, a gente precisa realmente colocar as mãos na massa. É muito importante que a gente faça isso, que cada um carregue, como dizia o Betinho, a sua gotinha de água no bico do passarinho, porque finalmente vai fazer a diferença. Não pensa que o seu trabalho, que a sua boa vontade, que a sua cooperação não vai fazer uma diferença, porque vai fazer uma grande diferença. Com certeza. E o Betinho dizia, quem tem fome tem pressa. Exatamente. Então, quem tem problema de saúde tem pressa. Em relação ao jornalismo, Beth, eu não posso deixar de cumprimentar aos colegas da mesa, porque para fazer jornalismo a gente depende de uma equipe que está por trás de todos nós, né? São vocês que tornam isso tudo possível. Exatamente. Muito obrigada, rapazes. Sorrisos para todos. Sorrisos para todos, é verdade. Bom, então vamos aqui continuar nas abordagens e vamos falar um pouquinho sobre o autismo, né? Dia 2 comemorou-se o dia justamente em que se veiculou um maior número de informações sobre o autismo, e eu queria aqui acentuar, então, a questão da sobrecarga sensorial que o autista sofre, né? No sentido de do seu cérebro, ele não consegue ver uma coisa de cada vez, selecionar um estímulo de cada vez. Os estímulos no cérebro do autista, eles não sofrem um processo de seleção por uma falha cerebral que ele tem. Então, os estímulos chegam de uma vez só. Então, ele recebe uma estimulação externa de várias coisas ao mesmo tempo. Daí a dificuldade dele dar uma resposta em relação a esse excesso de estimulação que ele recebe, todas ao mesmo tempo.
Então, por isso que ele tem alguns comportamentos que muitas vezes as pessoas ficam estupefatas, achando que, mas por que chorou? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que ele se isola? Porque ele tem uma sensibilidade à flor da pele. Porque o sistema sensorial dele é um sistema extremamente tênue, frágil, e como ele recebe essa estimulação toda conjugada ao mesmo tempo, é difícil para ele poder fazer essa seleção. E outra coisa, quando ele dorme, normalmente ele não passa pelo processo que todos nós passamos, que é justamente uma reorganização das energias cerebrais durante o sono. Né? O sono dele não é tão reparador como o nosso sono. Daí, esse volume, quer dizer, essa sobrecarga, ela vai se superpondo, ela vai, né, entrando, uma coisa atropelando a outra, e atropela a outra, e atropela. Daí essa dificuldade dele lidar com o mundo à sua volta. E como existem várias intensidades e vários graus de comprometimento desse cérebro, cada pessoa que tem autismo tem que ser avaliada, tem que passar por um atendimento especializado para a gente poder situar em que nível esta pessoa está. Porque assim como o autista, tantas outras doenças que envolvem as comunicações neuronais, que são justamente a comunicação entre um neurônio e outro, a articulação entre eles, sobre os circuitos neuronais, o que acontece? Com tudo que se passa no cérebro, com tudo que nós externamos através do nosso comportamento, e são coisas que se passam no nosso cérebro, isso tem intensidades diferentes, formas diferentes de como você recebe o estímulo e de como você responde a esses estímulos. Então, para cada pessoa que sofre de ansiedade, é uma intensidade de ansiedade diferente. Para cada pessoa que sofre de depressão, é uma depressão de intensidade diferente. Para cada pessoa que sofre um trauma e depois desenvolve comportamentos de pânico, é uma intensidade diferente. Então, isso tem que ser avaliado de pessoa para pessoa. Não adianta você querer colocar todo mundo numa caixinha e dizer, esse pessoal aqui tem depressão, esse pessoal aqui tem ansiedade, esse pessoal aqui é fóbico, esse pessoal aqui é autista. Não é assim. Cada um é um, então cada um tem que ser avaliado separadamente para se chegar à conclusão da profundidade disso, do quanto isso está atingindo, em que medida isso está atingindo a cada um. E, gente, como um exemplo aqui para a gente hoje finalizar a nossa programação e trazer uma notícia muito boa, para a gente poder finalizar com essa notícia muito boa, eu traria então para vocês as comemorações do aniversário do meu querido Luiz Antônio Pimentel. Ontem eu participei na Câmara Municipal de Niterói, aliás, junto com a nossa querida Renata Palmier, que faz aqui o primeiro bloco. Renata estava lá também, fez parte da mesa, inclusive. E Pimentel ontem estava alegre, feliz, risonho, e aos 103 anos de idade, comemorando, e olha, num bem-estar, numa saúde invejável no bom sentido, para que a gente possa, através da caminhada do Pimentel, que é um grande exemplo para todos nós, poder conscientizar cada vez melhor
como é importante uma vida de labuta, de luta, porque a vida de Pimentel, eu acompanhei alguns momentos bem de perto, bem próximo a ele. Nossa ligação é uma ligação de amizade, mas não é uma amizade assim supérflua, é uma amizade profunda, de muita troca de informação, de muita troca de afeto, né, de muitas coisas conversadas por um longo tempo. Durante muitos sábados, depois dos nossos encontros no Calçadão da Cultura, saíamos nós dois, eu e Luiz Antônio Pimentel, e íamos almoçar juntos. E nosso almoço de sábados durava, às vezes, 2 horas ou mais. Então, 2 horas ou mais, durante anos, nós, aos sábados, conversávamos, trocávamos ideias a respeito de muitas coisas. E nessas trocas de ideias, eu, muito curiosa, perguntava ao Pimentel a respeito dos hábitos saudáveis que ele utilizava para sempre estar em forma, como ele sempre esteve. E eu perguntava a ele: Pimentel, sobre a sua alimentação. Ele dizia: olha, conserva, não. Enlatado, de jeito nenhum, porque, olha, o que conserva o alimento mata a gente. Então, ele dizia isso: o que conserva lá o alimento mata o indivíduo. Então, isso aí não. Olha, refrigerante. Nunca vi Pimentel tomar um refrigerante. Água. Água. E eu, às vezes, perguntava: Pimentel, mas você não gosta de cerveja? Via as pessoas tomando cerveja. Você não gosta de cerveja? Não posso tomar cerveja. Tomo um copo, urino 20. Olha só que coisa, né? E, coincidentemente, eu também, engraçado, tenho uma tolerância muito baixa a álcool. Então, eu não conseguia abrir mão do refrigerante, pelo menos ali na hora do almoço. Mas ele abria a mão e tomava a aguinha e dizia: não, a minha bebida que eu mais gosto, ele dizia, é o café. O cafezinho eu não dispenso. Né? Quer dizer, o cafezinho, que provavelmente faz mal a muita gente, a ele foi benéfico, porque ele sempre tomou muito café a vida toda. Café é uma bebida que ele sempre privilegiou, sempre gostou de um cafezinho. Agora, eu tenho aqui alguns fatos interessantes que eu separei da vida do Pimentel e que eu gostaria de passar para você que nos assiste. São coisas muito peculiares a respeito da vida do Pimentel. Uma é a questão do Pimentel ter estudado no Colégio Salesianos e, a uma certa altura do campeonato, ter deixado o padre que ministrava as aulas a eles, naquela época, numa situação meio delicada. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: relato aqui nesse livro, brilhante relato do Alaor Cizinho, que escreveu Um Tupiniquim na Terra do Sol Nascente, que vai contar justamente a biografia do Pimentel. E aqui o Alaor descreve bem a questão do Pimentel no colégio. Né? Ele diz assim: as aulas de religião continuaram todas as quintas-feiras, até chegar à história de Abel e Caim. O padre disse que, por inveja, Abel matou Caim e fugiu para um lugar longínquo e casou-se. E o Pimentel então indagou: padre, foram criados Adão e Eva, depois nasceram Abel e Caim. Abel matou Caim e fugiu para um lugar longe e casou-se com quem? Olha a situação que o Pimentel colocou. O padre, eu acho que talvez não muito preparado para responder esse tipo de pergunta, deixou aquilo sem resposta, zangou-se e então a situação ficou dessa forma. Então são peculiaridades da vida do Luiz Antônio Pimentel que eu achei interessante da gente colocar aqui. Mas isso fala a respeito de como ele era uma pessoa que cutucava.
Hein? Ele cutucava. Então, se o nosso telespectador tiver essa resposta, Exatamente. por favor, mande para o nosso e-mail. Nós vamos ficar muito felizes em saber quem era a esposa de Caim. Pois é. Então, eu deixo mais uma vez o meu grande abraço, meu beijo muito caloroso, muito carinho e tudo de bom para o Pimentel. Pimentel, que você continue cada vez mais nos dando esses exemplos maravilhosos, porque você é pedra preciosa. E para você que nos assistiu, meu beijo, Bené. Grande beijo, até semana que vem. Semana que vem retomamos a nossa programação normal com os nossos convidados médicos no nosso Caderno Saúde. Até lá.